Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Selma Lagerlöf, que foi uma escritora sueca, nascida em 1858 em Marbacka, na província sueca do Värmland, e aí viria a falecer em 1940, com uma obra profundamente inspirada nas histórias de encantar e lendas populares do seu país, tornou-se em 1909 a primeira mulher a ser galardoada com o Prémio Nobel de Literatura. Selma Otília Lovisa Lagerlöf nasceu a 20 de novembro de 1858 numa casa senhorial chamada Marbacka, que os seus pais administravam e possuíam, situada na província sueca do Värmland. Era filha de Erik Gustav Lagerlöf, tenente do Regimento Real de Värmland, e de Louise Lagerlöf, cujo pai era um comerciante muito bem sucedido e dono de uma fundição. Selma era a quinta criança entre os 6 filhos do casal. Nasceu com problemas nos ossos da bacia e aos 3 anos e meio ficou doente, o que a deixava com as pernas dormentes. Depois, mais tarde, recuperou, mas teve de estar de cama durante muito tempo e acabou sempre por ficar a mancar um pouco toda a vida. Talvez por isso, Selma era uma criança sossegada, considerada muito séria para a sua idade, mas que demonstrava grande amor pela leitura. Com frequência era vista a ler poesia quando era pequena e começou a escrever poemas, mas oficialmente nunca viria a publicar qualquer poema depois quando ficou adulta. A sua avó, que ajudou a criá-la, contava-lhe histórias fantásticas, lendas relacionadas com o passado da sua terra natal e que influenciaram, portanto, depois, mais tarde, os seus escritos. A sua obra inspira-se diretamente nos temas das sagas e dos contos lá do seu país. Como outras crianças das classes abastadas, os filhos da família Lagerlöf receberam educação em casa, com tutores e com professores particulares. Eles vinham à sua residência, onde ensinavam aos jovens inglês e francês. Selma terminou de ler o seu primeiro romance aos 7 anos, que foi o Osceola, do Thomas Mainreid, que era, portanto, uma história de índios, uma aventura de índios americanos. Depois da leitura, Selma disse à família que decidira tornar-se escritora quando crescesse. Em 1868, portanto, tinha ela 10 anos, terminou a leitura da Bíblia. E por volta dessa época o seu pai ficou muito doente e ela esperava que ele se recuperasse se lesse a Bíblia toda de uma ponta à outra. Bem, eu não sei se ele leu a Bíblia ou não. O que é certo é que o pai curou-se e ainda viveu mais de 17 anos depois disso. A Selma foi auxiliada pela baronesa Sophie Adelsperr, que foi a primeira feminista sueca, que a incentivou a publicar os seus versos na Dagny, que era uma revista literária que ela lá, a Sophie, tinha fundado. O seu pai não queria que ela se envolvesse lá com o movimento feminista, nem concordava muito que ela estudasse, portanto, depois de fazer o básico, não desejava que ela tirasse mais estudos nenhuns. Mas o que é certo é que ela ingressou depois no Seminário Real, em Estocolmo, no ano de 1881, tinha ela, portanto, 23 anos, para tirar o curso de professora, que terminou no ano de 1885. Então, enquanto ela estudava lá, em Estocolmo, ela começou a reagir contra o realismo da literatura contemporânea que dominava na Suécia, entre os escritores suecos da época, como, por exemplo, o August Strindberg, porque ela gostava mais do romantismo, que já praticamente ninguém usava, né, na escrita, tinha passado.
mas que ela praticamente, digamos, ressuscitou. A Selma trabalhou então como professora do ensino médio numa escola para meninas na área rural em Landskrona, desde 1885 até 1895, enquanto ia aprimorando a sua arte de escrever. Tinha especial interesse nas lendas que aprendeu quando era criança, com a avó. Não é? A profissão de professora era algo de que ela realmente gostava e também gostava muito das suas alunas. Mas na ação de 1885, a família de Selma, por causa da doença do pai, que nunca se restabeleceu completamente, mas sobretudo das dívidas do irmão Johann, foi obrigada a vender lá a propriedade de Marbacca, e isso teve, de facto, um grande impacto na vida da escritora. Ela secretamente desejava e sonhava com vir a trabalhar muito e a ganhar o dinheiro suficiente para voltar a recomprar a propriedade da família. Isso, de facto, veio a acontecer mais tarde, depois vamos ver. O seu primeiro romance foi escrito enquanto ela dava aulas lá em Landskrona. E o seu primeiro sucesso como escritora veio quando ela submeteu os primeiros capítulos que já tinha escrito desse romance a uma competição literária na revista Idun, no ano de 1890. Ela não apenas ganhou essa competição, como também ganhou um contrato para a publicação do livro, que veio, portanto, a acontecer no ano seguinte, portanto, ou seja, em 1891. E esse livro chamou-se A Saga de Gösta Berling, um dos seus mais maravilhosos livros e que eu tenho andado a ler esta semana. Infelizmente não acabei, faltam umas 30 ou 40 páginas, mas está praticamente lido. No começo, a sua escrita recebeu críticas mornas, mas depois do famoso crítico dinamarquês, o Georg Brandes, lhe ter feito uma crítica muito elogiosa, na altura em que o livro foi publicado, portanto, lá na Dinamarca, a popularidade do livro e dela cresceram muito. No ano de 1894, a Selma conheceu a escritora sueca Sofie Elkan, que se tornou, portanto, uma amiga para ela, uma companheira de vida. E durante muitos anos, elas liam e criticavam os trabalhos de uma da outra. A Selma até costumava dizer que a Sofie influenciou fortemente o seu trabalho e que ela, frequentemente, discordava da direção que ela queria imprimir aos seus livros. Depois, mais tarde, as cartas dela para a Sofie vieram a ser publicadas, mas já muito depois dela morrer, no ano de 1993, com um título que em português seria Ensinaste-me a ser livre. Então, após o sucesso desse primeiro livro, mudou-se no ano de 1895 para a localidade de Falun, e deixou, portanto, como eu já disse, de dar aulas, e começou a dedicar-se apenas então à escrita. A partir daí, a Selma Lagerlöf fez então várias longas viagens pela Europa, juntamente lá com a sua amiga Sofie Elkan. E as obras dela começaram a aparecer. Vieram Os Laços Invisíveis, que foi publicado no ano de 1894, que era uma coleção de contos e que eu penso que não está editada em Portugal, mas juro que está no Brasil. Escreveu depois a seguir o livro chamado Os Milagres do Anticristo, que foi editado no ano de 1897, esse sim está editado em Portugal, tenho aqui, Os Milagres do Anticristo. Este livro que foi escrito quando ela, numa altura em que ela estava na Itália, e que é considerada uma crítica ao socialismo siciliano. É muito interessante que é uma história do César Augusto, imperador de Roma, que numa certa altura, quando ele chegou ao poder, não é? Ele quis construir um templo dedicado a si próprio, como um deus. Mas foi convencido a não o fazer, porque vinha aí um Deus, um Deus novo. Infelizmente, ele não dedicou ao verdadeiro Deus novo, dedicou ao seu adversário, dedicou o templo ao demónio. E depois, mas esse templo perdeu-se e
E o demónio, durante muitos séculos, viveu submetido então por Cristo. Mas depois, mais tarde, veio a revelar-se na Sicília. E, portanto, isto deve-se prender com a história das máfias sicilianas e assim que ela lá aprendeu, portanto, lá na Sicília. Portanto, depois dos milagres do Anticristo, ela escreveu um outro que era a lenda de uma quinta senhorial, que foi editada em 1898, que julgo que também não está editada em Portugal, eu pelo menos não tenho, e que foi concebido sob o tema da Bela e o Monstro. Depois, entre 1990 e 1992, publicou 2 volumes sobre Jerusalém, que se chamava mesmo Jerusalém, e que eu não tenho, ou que julgo que não está mesmo também editado em Portugal. E que, portanto, ela depois de uma viagem ao Egito e à Palestina, veio de lá com essas ideias e escreveu esses livros. Posteriormente, escreveu então o Livro das Lendas. Esse sim está editado em Portugal e está aqui, o Livro das Lendas. Portanto, um género também coleciona aqui lendas e contos da sua terra natal. Depois do Livro das Lendas, que foi editado em 1902, publicou outro que também está editado em Portugal, que é O Tesouro. Que no original não era assim. Podia-se traduzir por O Dinheiro do Sr. Arne, ou O Tesouro do Sr. Arne, mas que em Portugal e no Brasil, penso eu, também é só O Tesouro, que foi editado em 1904. E a seguir, As Lendas de Cristo, outro livro também de lendas, de contos, estes sobre Jerusalém, sobre a vida de Cristo. Fundamentalmente sobre a vida de Cristo. E já agora, que acerca das lendas de Cristo, há um outro livro, editado cá em Portugal, que é este, que é Histórias Maravilhosas, que é praticamente calcado naquele das lendas de Cristo. Mas não é exatamente as mesmas, todas as histórias que estão no outro. A Selma já era considerada, depois destes livros todos, uma das maiores escritoras suecas. Mas, com a publicação do livro o tal Jerusalém, né, que é publicado, como já disse, entre 1900 ou 1901. 1900 foi quando ela foi a Jerusalém. E 1901 e 1902 já publicou esses 2 volumes, que depois foram reunidos. Esse romance, Jerusalém, que era sobre camponeses suecos que tinham emigrado para a Terra Santa e portanto, construiu uma história aí passada na Terra Santa, mas com emigrantes suecos. Esse livro, Jerusalém, de facto, foi muito bem aceito e trouxe-lhe, vamos dizer, a sua definitiva consagração como escritora, porque foi realmente um sucesso imediato. Mas, apesar disso, o maior sucesso ainda estava para vir. A sua obra mais famosa, sem dúvida, é a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia, que ela foi publicando entre 1906 e 1907. E como é que nasceu este livro? Foi assim. O Alfred Dahlin, que era o diretor de uma escola, da escola dos Kvarna, fez-lhe uma proposta de que ela escrevesse um livro para crianças lá das escolas primárias, que ensinasse a história e a geografia lá do seu país. Ela aceitou e então elaborou uma extensa pesquisa, fez viagens de estudo através da Suécia e concluíram então com a publicação deste livro. Portanto, como já disse, entre 1906 e 1907. E este livro, que está escrito assim ao estilo de histórias para adolescentes e que, portanto, dá a conhecer toda a Suécia e os seus usos e costumes e tradições e lendas e histórias, seria adotado, de facto, depois, em todas as escolas suecas e foi traduzido para mais de 50 línguas. É um livro que teve um sucesso espetacular. Aqui, nesta edição da Biblioteca dos Editores Independentes. Pronto, mas então, continuando, depois então deste fantástico livro, A Maravilhosa Viagem de Nils
Algerson através da Suécia, ela recebeu, no ano de 1904, a medalha de ouro da Academia Sueca. E no ano de 1907, então, quando foi então, a publicação deste famoso livro, ela foi nomeada doutora honoris causa da Universidade de Uppsala. E, no ano, depois, poucos anos depois, 2 anos depois, no ano de 1909, recebeu o Prémio Nobel de Literatura, que lhe foi atribuído pelo idealismo nobre, riqueza de imaginação e equilíbrio dos seus textos, tendo sido, portanto, como já disse, a primeira mulher que foi galardoada com este prémio. Um dos seus contos, que é A Lenda de uma Dívida, que está naquele livro do Livro das Lendas, foi lá narrado no banquete do Nobel no dia 10 de dezembro, não é? Se faz todos os anos no dia 10 de dezembro. Foi lá lido por quem? Pela Pepita de Leão, que era uma também escritora e tradutora brasileira, que era a tradutora dos livros dela para português, no Brasil. E então a Pepita de Leão esteve lá, na festa do Nobel, a ler esse maravilhoso conto, um dos contos da Selma Lagerlöf, que está nesse livro das Lendas de Cristo. Então, com o sucesso alcançado lá com a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia, e com o dinheiro do Prémio Nobel, ela pôde finalmente realizar o seu sonho que lhe vinha desde quase da infância. No ano de 1910, ela conseguiu comprar novamente a propriedade que a família tinha perdido, lá a tal Marbaca. E aí ela passou a residir e lá residiu até morrer, até ao fim da sua vida. Depois, ainda no ano de 1914, a Selma Lagerlöf ocupou a cadeira 7 da Academia Sueca. Portanto, tornou-se, né, membro da Academia Sueca. E foi a primeira mulher a ser nomeada membro da Academia Sueca. Mas ela continuou a sua vida de fazendeira, continua a residir lá em Marbaca, a criar gado, a cultivar o campo, a produzir aveia e a fazer farinha de aveia, e que ela adorava essa vida. E continuou a escrever. E publicou ainda bastantes livros mais. Publicou um que se chama A Casa de Lila Crona, que julgo que está editado no Brasil, mas não está editado em Portugal, que saiu no ano de 1911. Depois publicou O Cocheiro da Morte, que esse tenho eu aqui, numa edição da Estampa. Esse foi, portanto, o primeiro, ou um dos primeiros que publicou depois de ganhar o Nobel. Depois do Cocheiro da Morte, publicou um compêndio de lendas que ela foi escrevendo entre 2015 e 2021. Lendas essas que foram reunidas num livro que se chama Gnomos e Homens, que também não está publicado cá em Portugal. Publicou depois que assim está traduzido em Portugal, que é O Imperador de Portugal. Ora, apesar disso, não tem nada a ver com Portugal. Este Imperador de Portugal era um sueco que ficou muito triste e desiludido e desanimado quando sua filha saiu de casa, abandonou a casa da família e andou muitos anos fora da família, e ele, cheio de sofrimento, portanto, começou a relocar, perdeu um bocado o juízo, e às tantas julgava-se como o imperador de Portugal e que a sua filha havia de voltar e era a princesa de Portugal. E de facto a filha depois acho que voltou mais tarde, mas eu não sei bem a história porque eu não li o livro. E, portanto, este Imperador de Portugal foi editado em 1914. Depois publicou O Exilado, que não está editado em Portugal, julgo, e que saiu no ano de 1918. E depois desse, uma trilogia, que era a trilogia dos Lovenskold, que era constituída por 3 livros. E só o primeiro, que eu saiba, é que está traduzido em Portugal. Não sei por carga de alhos, nunca traduziram o resto da trilogia. Está, portanto, traduzido em Portugal o primeiro, que era O Anel dos Lovenskold. E os seguintes não foram traduzidos em Portugal, que era
a Charlotte Lovenskold, que foi editada também no ano de 1925, no mesmo ano deste, e o outro, que era a Anna Svärd, esse no ano de 1928, e que foi, de facto, o último romance que ela publicou. Depois desta trilogia, não escreveu mais romances. Escreveu, foi livros, mais livros de recordações, portanto, tipo quase histórias autobiográficas, recordações de infância. No ano de 1922, ela publicou um que se chamou Merbecca, que era o nome lá da sua propriedade, que esse, julgo que não está traduzido em Portugal, e seguiram-se, portanto, outros volumes de recordações, como já disse, um dos quais, de facto, está publicado em Portugal, e que tem o nome de Infância. Mas eu não concordo assim muito com este título. Na minha opinião, devia ser talvez Adolescência. Porque o Merbecca é que era a infância. É que era quando ela era, conta quando ela era criancinha pequena e que morava lá em Merbecca. E este aqui conta uma viagem que ela já era assim uma adolescentezinha de 15 anos, fez a Estocolmo e que esteve lá uns meses, uns tempos em Estocolmo, até teve lá uns professores, aprendeu lá música, esteve lá provavelmente na casa de alguém de família, e então ela marca um género de um diário, que foi escrito, portanto, ao género de diário, como se fosse o diário que ela escreveu enquanto estava lá nessa visita, que foi, portanto, no ano, segundo aqui começa logo na primeira entrada do diário, que foi no dia 20 de janeiro de 1873. Se fizerem as contas, tinha ela então cerca de 15 anos. Depois, sob a ameaça iminente da Segunda Guerra Mundial, a Selma Lagerlöf ajudou vários intelectuais alemães a fugir para fora da Alemanha, não é? A fugir à perseguição dos nazis. Entre eles, a poeta Nelly Sachs, que não sei se recordam, quando falei da Nelly Sachs, eu falei deste caso, que a Nelly Sachs pediu ajuda à Selma Lagerlöf, que já na altura muito velhinha, para ajudar a ir para lá para a Suécia, e assim ela fez, lá fez pedidos, lá a família real, e assim lá conseguiu que a Nelly Sachs fosse lá para a Suécia, juntamente com a sua mãe, que era muito velhinha. Mas o que é certo é que a Nelly Sachs nunca chegou a conhecer a sua benfeitora, portanto a Selma Lagerlöf, porque enquanto ela andava de viagem, quando lá chegou, tinha morrido a Selma Lagerlöf. Agora, mas ainda voltando atrás, a Selma Lagerlöf, portanto, dentro destas suas campanhas contra os nazis, deu a medalha que tinha recebido do Prémio Nobel, deu-a para a campanha de angariação de fundos a favor da Finlândia, para a Finlândia se ajudar a defender quando foi invadida pelos russos. Pronto, e então, como já disse, ela morreu então nessa altura, logo quase ainda no início da guerra, mais propriamente no dia 16 de março de 1940. Tinha ela 81 anos e poucos dias depois de ter sofrido um AVC hemorrágico, morreu lá na sua casa de família, lá em Barbaca, e está sepultada no cemitério de Östra Emmerkvik. Portanto, nos finais do século XIX, a literatura sueca era dominada pelo realismo naturalista, como eu já disse, mas a Selma Lagerlöf, com a sua obra então cheia de gnomos, de duendes, de fantasmas, onde recria a atmosfera ficcional das lendas e dos relatos populares passados oralmente, pais a filhos, né, ao longo de gerações, foi um regresso ao romantismo portanto, de inícios do século. Era vista popularmente como uma narradora que encarnava a arte dos contos populares. Claes Amistad, que fez o discurso de recepção do prémio do Nobel, lá pela Selma, na altura da entrega dos prémios, em dezembro de 1909, disse: para ela, toda a natureza possui uma vida própria, invisível e, contudo, real.
Selma Lagerlöf continua a ser uma das escritoras suecas mais lidas e com maior sucesso internacional. Ora bem, como já vos disse, eu andei a tentar ler ao longo desta semana este seu famoso livro de estreia, que é de facto um livro fabuloso, que se passa lá na região de Värmland, né, quando ela foi criada, e que narra, baseado na vida do Gösta Berling, que era uma personagem também muito característica, que ele era um jovem sacerdote que foi nomeado para uma aldeia lá rural. E o que é que acontecia? Os homens passavam a vida na taberna, davam só na bebedeira, gastavam tudo na aguardente. E ele, como aliás diz cá no livro, a certa altura, faziam todos os padres da aldeia para se tentar entrosar no meio da população, começou a acompanhá-los. E olha, fez-se um alcoólico como eles. Ali ia para a igreja, as cerimónias eram uma desgraça, os sermões eram uma vergonha. Foi acusado ao bispo. O bispo foi lá, levantaram-lhe um processo. Ora, foi demitido, foi posto fora de padre. E então ele errou como um pedinte lá pelos campos, a pedir, no meio daqueles agricultores, daquelas quintas, até que finalmente veio a cair lá num palacete, onde os donos do palácio recolhiam pessoas assim, cultas, velhos, antigos militares, desmobilizados e outras personalidades da cultura, da música, e que os recolhiam e lhes davam cama e mesa e pronto, e tomavam conta deles. E o Gösta Berling lá veio a cair e tornou-se um dos cavalheiros que residiam lá no palacete. E depois, pronto, vai contando assim a história do Gösta Berling. Ao longo dos anos ele era muito bonito, todas as mulheres ficavam loucas por ele, mal o viam. Ele teve milhentas aventuras, mas assim todas muito românticas. Que eu saiba, nunca teve um filho. Ainda veio a adotar uma criança para salvar uma das suas apaixonadas, que tinha sido expulsa pelo marido, e que de casa, quer dizer, tudo causado pela sogra, que era uma fera, que lhe fazia a vida negra, e o marido, impicado pela mãe, acabou por expulsá-la de casa, e ela depois, mas ela ia grávida, depois teve uma criança, mas ela foi-lhe a pedir ao Gösta Berling que aceitasse dar o nome à criança, ser o pai da criança, dado que o marido a tinha repudiado. Portanto, esta foi uma das aventuras, mas são muitas. Aproveito disto, a propósito da vida, desta saga da vida de Gösta Berling. Aqui a Selma Lagerlöf vai metendo aqui histórias fabulosas, fantásticas, das tais histórias que se iam contando ao longo dos séculos, de pais a filhos, e que a sua avó lhe tinha contado de criança, do urso gigante que morava na selva, enfim, montes de histórias lindas e maravilhosas, tudo isto assim, montado e enquadrado na saga do Gösta Berling. Portanto, este livro contado com muita arte, com muita harmonia, um livro maravilhoso, fabuloso, que eu recomendo a todos que, se puderem, leiam. Está aqui editado pela Cavalo de Ferro, ainda recentemente, penso eu, deixa-me cá ver, e quando é que ele foi editado? Foi editado, portanto, pela Cavalo de Ferro no ano 2017. Portanto, ainda está, facilmente se encontra nas livrarias. Comprem e leiam a saga de Gösta Berling. Um livro maravilhoso, inocente, assim, uma escrita feliz. É só desgraças, as pessoas morrem, muitos, é mortes a toda a hora e não sei o quê, mas isto contado com uma candura e com uma inocência, vale a pena ler. E pronto, olha, é o que tinha para vos dizer sobre a Selma Lagerlöf, e espero que tenham gostado de vos ter falado de mais esta autora.
e espero ter vida e saúde para continuar a falar dos restantes que ainda me faltam, que já não são muitos. E se Deus quiser, para a semana, cá estarei de novo para vos falar de mais um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem.